Seja bem-vindo aí as pessoas que acabaram de entrar aí no nosso treinamento de hoje. Então vamos lá, gente. Hoje o nosso treinamento aqui, como criar banners no Canva, dicas rápidas e fáceis. Então vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bem-vindos ao nosso treinamento. Hoje vamos aprender a criar banners incríveis no Canva, uma ferramenta essencial para todos que trabalham com marketing de rede, especialmente aí para meio cosméticos. Embora o título mencione dicas rápidas e fáceis, sabemos que pode ser um desafio para alguns, dependendo das suas experiências anteriores que tiveram aí com as tecnologias. No entanto, com determinação, todos podem aprender a criar os seus próprios materiais. Essa aqui, gente, assim, por mais que eu às vezes tenta fazer algum título chamativo, assim, dicas fáceis, assim, eu sei que dependendo do nível das pessoas, pode ter uma dificuldade, sim, maior em relação aí tanto essa parte da criação do banner, ou alguns termos que talvez eu vá falar aqui, então, assim, eu até peço a compreensão aí dos mais experientes, mas às vezes eu vou precisar ser um pouquinho mais didático aqui, usar talvez alguma linguagem um pouquinho mais simples, somente para que algumas outras pessoas que têm alguma dificuldade maior, tanto que está aqui no treinamento, ou que for assistir aí futuramente essa apresentação aqui assim, ela consiga compreender um pouquinho melhor. Então vamos lá. Multitarefa, aprendendo novas habilidades. Atualmente, não são apenas empreendedores que precisam se adaptar e aprender novas habilidades. Profissionais de diversas áreas, como advogados, médicos e outros, também estão se aventurando no marketing digital para melhorar os seus resultados. Dominar ferramentas como o Canva é uma vantagem competitiva significativa. Nosso próximo, utilizando o computador, notebook e celular. Você pode criar as suas artes tanto no celular quanto no computador. No entanto, quem puder e tiver condições de investir em um computador ou notebook, encontrará uma maior facilidade e qualidade no processo ali de criação. As telas maiores e a interface mais completa do Canva no desktop proporcionam uma experiência mais eficiente e detalhada. Desktop, gente, para quem não entende aí, é a tela do computador ou a tela do notebook ali, que é uma tela um pouquinho maior. O celular ali é uma tela padrão de celular. E assim, pelo meu dia a dia, assim, eu percebo que assim, a facilidade de você criar algo nesse sentido aí, assim, através do computador ou do notebook, ele te dá uma agilidade um pouquinho melhor e é mais fácil também de você conseguir ir visualizando as coisas e quando você precisa salvar alguma imagem para utilizar ali nos banners, fica um pouquinho mais tranquilo de você fazer essa localização no computador. Não que se você, de repente, não tiver o computador, você vai falar, então só porque eu não tenho, eu não vou querer fazer. Não é nada disso. Assim, pelo celular também é possível. Claro que vai ter uma dificuldade um pouquinho maior por você ter que clicar ali nos menus e ter que ir fazendo os ajustes ali, provavelmente, com o dedo, onde com o mouse acaba sendo um pouquinho mais fácil, tem uma facilidade um pouquinho maior, mas não deixe que isso impeça você de estar aí utilizando o próprio Canva ou algum outro aplicativo aí que talvez tenha uma interação um pouquinho melhor pelo celular, para que você não consiga aí, para que você possa realmente aí a vir estar criando os seus materiais aí de divulgação. Claro que quando possível, se de repente você conseguiu juntar uma verba e está tendo condição, tendo um computador aí ou um notebook, provavelmente aí você vai perceber também nessas criações aí que você vai conseguir ter uma facilidade maior. Nosso próximo item, diferenciando imagens JPEG e PNG. Isso aqui é um dos pontos principais ali, gente, para quando você vai estar criando algum tipo de banner, tá? Vamos ler aqui, ó. Entender a diferença entre JPEG e PNG é crucial para a criação de banners atraentes. As imagens em PNG podem ter fundos transparentes, o que permite um destaque melhor em algumas composições. Utilize sites gratuitos como o remove.bg para remover fundos de imagens, tornando-os mais versáteis para os seus designers. Então, assim, gente, todo JPEG, ele sempre vai ter o fundo. Então, você não consegue, por exemplo, utilizar um JPEG no Canva aqui, ou em algum outro aplicativo, que ele vai ter sempre o fundo. Pode ser branco, pode ser preto, independente. A cor do fundo, ele vai permanecer. O PNG, ele vai ter as duas opções. Ao pesquisar na internet algumas imagens, pode encontrar alguns PNGs que vão ter o fundo ali,
tendo fundo, aí você vai poder utilizar esse site gratuito aí, que é o remove.bg, para retirar o fundo, salvar ele em PNG, e aí sim você consegue estar utilizando ali no Canva para fazer as suas composições de uma forma mais atrativa, sem a parte do fundo. Talvez na teoria aqui fique um pouquinho mais chato de você visualizar isso, mas logo aqui na sequência eu vou fazer algo prático aqui para que você consiga verificar isso. Então, só lembrando que o melhor formato é o PNG, inclusive ele tem uma resolução maior. Às vezes na internet, você ao pesquisar alguma imagem, algum ícone, ele já vai estar nesse formato sem fundo, aí você é só baixar ele e estar utilizando, mas se você baixar a imagem, ou se você baixar um JPEG também, você consegue, através desse site, retirar o fundo dele e salvar em PNG. Então, assim, tanto o JPEG quanto o PNG, você consegue retirar as imagens, mas para utilizar no Canva, somente o PNG, sem o fundo, para que você consiga estar fazendo ali melhores banners ali, utilizando imagens ou ícones também. Mas na prática aqui depois vai ficar um pouquinho melhor de visualizar isso. Um outro item importante aqui, gente, é o tamanho das imagens. A escolha do tamanho correto das imagens é essencial para garantir que os seus banners se destaquem nas plataformas sociais. No feed do Instagram, gente, o que eu gosto de utilizar, e que normalmente eu pego algumas dicas de algumas pessoas que também utiliza, é utilizar o tamanho aí de 1080 por 1350. Muitas empresas aí utilizam 1080 por 1080, que é o formato quadrado, mas como o feed do Instagram, ele permite esse 1080 por 1350, na vertical, ele vai estender um pouquinho mais. E normalmente, como a maioria das pessoas estão pelo celular, então ele vai ficar um tempo maior ali, visualizando a sua imagem na tela do celular. Então, pegar essa dica de fazer uma imagem de 1080 por 1350 para postar no feed, que é a página principal ali do Instagram, ou do próprio Facebook também, acaba sendo um tamanho um pouquinho melhor do que o 1080 por 1080. Na sequência, quando eu for compartilhar uma outra tela aqui, tem uma arte que eu procurei aqui, que eu pesquisei aqui na internet, que eu vou mostrar um pouquinho dessa diferença. Mas vamos lá. Esse formato ocupa mais espaço na barra de rolagem dos usuários, aumentando a visibilidade. Agora, para Stories e Reels, use o tamanho 1080 por 1920, que é o tamanho ali do celular na vertical, para que as suas criações se ajustem perfeitamente à tela e fiquem mais atraentes. Então, assim, se você tem a intenção de criar algum material aqui na internet e vai utilizá-lo no Reel ou vai publicar no Story, utilize nesse outro tamanho que vai ser mais interessante, 1080 por 1920, que ele vai ocupar ali a tela inteira, mas nunca coloque muitas coisas nas bordas, sempre tentando concentrar os materiais no centro, porque às vezes vai ter uma legenda, vai ter os botões ali do WhatsApp ou do Instagram também, que eles colocam ali assim no rodapé. Então, quanto mais centralizadas as informações, melhor, mas o tamanho em si, vocês poderão utilizar esses aqui que estão nesses materiais. Lembrando que esse da apresentação aqui, provavelmente na sequência, eu já compartilhei para que vocês possam ter essas informações aí anotadas. Autossuficiência na criação de artes, então assim, aprender a criar as suas próprias artes no Canva é uma habilidade valiosa. Isso evita a necessidade de depender de terceiros ou de pagar para outras pessoas façam esse tipo de trabalho aí para você. A autossuficiência permite maior controle sobre as suas campanhas de marketing e reduz custos operacionais. Outras dicas importantes, templates. Use os templates disponíveis aí no Canva para começar rapidamente. Eles são ótimos para inspiração e economizam tempo. Os templates, gente, são os próprios banners que já estão criados lá na galeria do próprio Canva, que você vai ter diversos materiais lá com temas diferenciados. Alguns vão estar habilitados somente para quem tem o plano pago, mas tem bastante conteúdo gratuito também. E igual a gente estava conversando aqui no começo aqui do nosso treinamento, anteriormente aqui, tem a facilidade, talvez, de você fazer o plano gratuito ali do Canva por 45 dias. Na sequência, você vai perder o plano pago. Cria um outro e-mail ali, se você não tiver a condição ainda de imediato de fazer o plano pago, cria uma nova conta ali, busca aí na internet esses links que dão 45 dias úteis, 45 dias corridos para estar utilizando o Canva. Utiliza ele nesses 45 dias gratuitos. Provavelmente, quando vencer esse período, a primeira conta que você tinha, eles já vão habilitar novamente para que você utilize o plano pago de forma gratuita por mais 45 dias ou 30 dias. Aí você vai ter esse período. Em algumas situações, se for necessário, tentar utilizar ali 3 contas para você ir tendo o plano total ali com todos os materiais de uma forma gratuita,
pode ser interessante. Mas quando possível, fazer o investimento no plano pago lá, você já vai ter reunido todos os materiais numa única conta, que facilita um pouco mais ali também, e você vai ter ali a facilidade de poder utilizar todos os recursos prêmios que ele tem na conta paga. E assim, atualmente, hoje, em junho agora de 2024, no plano individual, por exemplo, eu estou com um investimento lá de R$ 289 anuais, que se você for dividir ali por 12 meses, dá R$ 24,16. Então, assim, não é um investimento tão alto ali por tantos recursos que eles acabam oferecendo e a gente vai visualizar depois. Mas, novamente, se você não tem condição, não vai deixar que isso seja um empecilho ali de você estar utilizando ali o Canva e criando as suas artes. Você vai ter menos recursos, mas mesmo no plano gratuito, você consegue criar artes bem legais e você consegue utilizar imagens da internet, subir lá para o Canva da mesma forma, ou vídeos também, quase como se fosse um plano pago, utilizando lá o modelo gratuito deles. E a gente vai ver um pouquinho já na sequência agora. Em relação à tipografia, escolha fontes legíveis e que combinem entre si. Evite muitas fontes diferentes no mesmo banner. Então, assim, gente, é interessante você pegar uma fonte legível. Às vezes tem alguma fonte que é um pouquinho mais legal, que sai um foguinho, ou que tem aquelas serifas, que é as bolinhas no final. Quando você faz, às vezes, no computador, fica bem bacana, fica legível, mas quando você vai ver no celular, não fica tão legível ali assim. Então, usar algumas fontes padrões ali, eu gosto bastante da Helvética, da Arial, que lá vai estar com o nome Arimo, se eu não me engano, no Canva, está com Arimo. A Helvética está com a Helvética mesmo. É essas aqui que eu utilizo na apresentação. Então, tanto maior como menor, ela acaba ficando legível e você acaba tendo um melhor resultado se as pessoas ficam mais tempo ali na sua imagem, no seu material, lendo ali a sua imagem. Porque se for uma fonte muito divergente ali que a pessoa não entende, ela vai passar rápido e provavelmente o Instagram, as outras redes sociais vão pensar que aquele conteúdo não é relevante e vão acabar entregando menos ali. Então, se preocupar um pouco com essa parte da tipografia é interessante. E ainda como dicas importantes, a parte das cores, utilize uma paleta de cores para manter a consistência da marca. Então, se você quer criar uma marca própria aí e talvez utilizar alguma paleta de cores no seu próprio Instagram ali, pode ser interessante, mas o ideal realmente é ter cores ali que dão um contraste legal. O preto com branco, o preto com o amarelo, ou o azul com branco também, o azul com amarelo. Então, assim, cores que dão esse contraste é interessante. O próprio laranja que a empresa usa com o branco, laranja escuro com o branco, fica bem legível também. O que você não pode é colocar um azul claro com verde claro, por exemplo, que aí não vai dar um contraste, as pessoas não vão conseguir ler. Então, se preocupar com essa parte das cores aí é interessante. E os elementos visuais. Adicione ícones, formas e outros elementos visuais para enriquecer os seus designs. Explore a biblioteca do Canva para encontrar o que precisa. Igual eu falei, lá vai ter bastante material, muitos vão estar realmente disponíveis na opção paga, mas vão ter alguns itens lá também gratuitos. Então, se você não tiver a querer ter o trabalho de pesquisar na internet, para baixar a imagem, tirar o fundo e estar jogando lá para o Canva, pesquisa ali diretamente no próprio Canva, que vão ter alguns materiais que provavelmente vocês conseguem incluir ali nos seus banners. Como conclusão, com essas dicas, você estará pronto para criar banners eficazes e atrativos que ajudarão a promover os produtos da May Cosméticos com muito mais impacto. Vamos praticar e explorar junto as inúmeras possibilidades que o Canva oferece. Desse conteúdo aqui, gente, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Gostaria de fazer alguma pergunta? Se ficou em dúvida em algum detalhe aqui assim, pode levantar a mão aí se for necessário. Se não, a gente já segue aqui para a sequência de ir para a apresentação diretamente pelo Canva. Essa apresentação aqui, basicamente, ela foi feita pelo Canva também. Deixa eu somente aumentar aqui o som, que eu não estava ouvindo o som, não sei o porquê. O Sérgio levantou a mão e outras pessoas que quiserem podem levantar a mão aqui também. Essa apresentação, basicamente, que eu tenho feito aqui nos treinamentos, ela é feita pelo Canva, inclusive tem a opção de baixar no PDF, caso você queira também utilizar através do PDF nessa apresentação. Eu vou liberar o microfone, Sérgio, e por gentileza, pode ativar o seu microfone para realizar a pergunta. Vamos lá, eu não queria perguntar não, só queria adicionar alguma coisinha. Você falou que podia? Quando você comentou aí do feed e do Stories para aumentar, né, de 1080, de 1080 para 1350 aí, eu estou fazendo um curso também lá com o menino de Canva, tá? Certo. E ele falou que o correto para a imagem ficar bem, não dá perca, não dá distorção, é dobrar, você entendeu? É fazer dobrado.
Eu estou montando um aqui, realmente eu fiz lá com ele e fica bem mais bonito. A hora que você posta em algum lugar, você vai jogar no feed, porque tudo que você joga no feed do Instagram, Face, ele reduz a qualidade. O próprio sistema reduz a qualidade. Então, se você já faz ele com o dobro, ao invés de 1080, você vai para 23, eu marquei aqui, ó. Vai para 23... 21,60. Vai multiplicar por 2 ali esses tamanhos. Né? Ele vai ficar multiplica por 2, tá? Tudo você dobra. Você consegue produzir uma arte de maior qualidade e a hora que você joga ela na plataforma, a plataforma já vai reduzir a qualidade mesmo. Aí vai ficar boa. Sim, Era só isso que eu aprendi. Legal, legal. Mais alguém gostaria de comentar algum outro detalhe que talvez assim também, gente? Se alguém quiser, pode levantar a mão, ativar o microfone para estar falando aqui conosco. E assim, gente, esse detalhe aí é interessante. Só vou desativar aqui quando estiver na apresentação. Se entrar alguma outra pessoa, talvez vai ativar o microfone. Mas depois, se alguém precisar, gente, levanta a mãozinha que eu vou olhando por aqui e eu tento aqui ativar novamente. Então, assim, pode ser interessante realmente aí, assim, colocar nesse tamanho maior. Tem essa questão aí realmente, assim, vai ampliar ali, assim, a resolução. Então, mesmo hoje as redes sociais tendo esse sistema que compacta ali as imagens, pode acontecer de demorar um pouquinho mais para carregar aquela imagem estando nesse tamanho maior. Então, assim, é tudo questão de fazer teste, ver como vai ser ali o envolvimento. Às vezes, quando você está passando no Instagram, por exemplo, tem algumas imagens que você percebe que ela demora um pouquinho mais para carregar. E provavelmente é porque tem, às vezes, esse tamanho um pouquinho maior, e ali mesmo na maximização, ele acaba por tendo essa resolução maior, tendo esse tempo um pouquinho maior para carregar. Não que isso seja padrão, se a pessoa estiver no Wi-Fi ou estiver numa internet aí boa do celular, dificilmente ele vai sentir. Mas podemos saber assim que algumas outras pessoas têm uma velocidade de internet um pouquinho mais lenta e talvez utilizar nesse tamanho dobrado pode talvez realmente dificultar um pouquinho essa questão da visualização da pessoa que está passando ali pelo feed. Igual eu te falei, se você usar uma fonte boa e utilizar um contraste legal ali nas imagens, faz o teste de 1080 por 1350, que são as que eu crio lá e coloco no meu próprio Instagram também, que você vai perceber que fica bem legível. Então, assim, o detalhe realmente é ter uma fonte legal, porque, assim, é importante, e algumas imagens que você for utilizar aí também, ter uma boa resolução, porque aí mesmo você colocando nesse tamanho, você vai perceber que não vai perder tanto a qualidade, e você não corre o risco aí de uma pessoa que tiver com uma internet um pouquinho mais lenta, de não poder ver a sua publicação quando ela estiver passando. Mas, obrigado, Sérgio, pela dica, e assim, é algo interessante. Se de repente você tiver algum material aí que tem uma resolução baixa, você fazendo por lá pelo Canva um tamanho dobrado, provavelmente aí você vai ter uma resolução um pouquinho melhor na publicação. Então vamos lá, gente, com relação aos tamanhos aqui que a gente estava colocando, só para vocês entenderem, então assim, de 1080 por 1350, que é essa parte aqui do meio do feed, ele dá um pedaço bem maior do que o 1080 por 1080. Então assim, esse é o tamanho um pouquinho maior que você acaba levando mais tempo ali da pessoa visualizar a sua imagem. Aí aqui ele colocou um perfil 720 por 720 e nos stories aquele tamanho que a gente mencionou, de 1080 por 1920. Do vídeo, até também não aconselho talvez fazer esse tamanho dobrado aí, porque realmente do vídeo tem um problema maior de carregamento, e às vezes na compactação lá pode ter uma dificuldade um pouquinho maior da pessoa, do próprio Instagram receber aquele vídeo, vai demorar mais para carregar, e talvez a visualização fique um pouquinho mais lenta. Mas o da imagem, vamos fazendo teste. Se de repente você fazendo esse tamanho, ao publicar, não ter uma demora ali no carregamento, pode tentar fazer o teste, cria depois uma outra só 1080 por 1350 e sente ali a diferença. Se vai ter muita diferença de resolução, mesmo ou não. Então vamos lá, gente. Aqui no Canva, basicamente, assim, quando você criar a sua conta, vai ser com e-mail e senha. Tudo aquilo que você for criando aqui vai ficando armazenado dentro aqui, assim, do seu repertório. Então, assim, todas as imagens que eu criei, elas vão ficando aqui. Às vezes eu vou tendo tamanhos diferentes e vou colocando aqui. Mas para começar do zero, aqui em cima, aqui no canto direito, vai ter criar um design. Basta clicar aqui, e aqui a gente tem as opções, alguns dos itens, mas a gente pode colocar, inclusive, tamanho personalizado aqui abaixo. Aí eu vou colocar nesse que eu coloquei, ele já dá até a sugestão aqui, porque eu uso com frequência 1080 por 1350, mas eu vou colocar aqui, ó, 1080 por 1350. Ele já está na unidade de pixel, que é o tamanho aqui assim padrão, normalmente aqui assim do Canva, se necessário você consegue alterar para centímetro, milímetro, mas normalmente a gente acaba utilizando na parte do PX, que é o pixel. Criar o design, ele vai abrir aqui uma nova aba. Então, basicamente, para começar aqui, o que a gente pode estar colocando é um fundo, e eu só vou colocar o fundo aqui para vocês conseguirem visualizar essa diferença aí do PNG e do JPEG aí em relação às imagens. Ao clicar aqui no banner, vai ter uma bolinha aqui em cima,
Todo o menu dele, gente, está aqui na lateral esquerda, que é a parte de elementos, a parte de você colocar texto. Você consegue incluir algumas imagens como parte da marca, para que você pegue aquelas imagens um pouquinho mais fácil. Tem a parte do upload, que você pode subir aqui imagens, vídeos, ou até músicas também. Se você quiser colocar uma música de fundo aqui pelo Canva, você consegue fazer o upload dela e estar utilizando aqui. Sempre é interessante, se você for usar alguma música, pesquisar lá no YouTube também, músicas sem direitos autorais, para que você não corra o risco de colocar uma música, às vezes aqui no seu banner, que tem direito autoral lá na rede social. Algumas das mais famosas aí, quando você vai lá pelo Instagram e vai pesquisar para alguma música, se ela já está liberada para utilizar na rede social, ela vai estar lá disponível na parte do Reels ou na parte do Stories. Então, assim, se aquelas estão conhecidas e estão lá, você pode colocar. O problema é você pegar alguma outra música que você gosta aí do YouTube, colocar no seu vídeo e provavelmente, ao subir lá na rede social, pode ser que ela tenha direitos autorais e eles corte o som e fique somente a imagem do vídeo. Então, é interessante você se atentar a sempre publicar lá músicas sem direitos autorais. Aí tem a parte de desenho, parte de projetos, aplicativos e alguns outros ícones aqui. Mas os principais mesmo são esses primeiros que a gente vai estar utilizando. E na parte do fundo aqui, ao clicar na bolinha, ele vai te dar uma paleta de cores diferentes aqui, e tem algumas que são em gradiente, que começa com uma cor e termina com outra. Eu vou pegar essa gradiente, só de clicar aqui, ele já muda toda a parte do meu fundo, e aqui eu já tinha subido uma imagem da própria internet da empresa, que é de um perfume do Calibre, que eu peguei do site da empresa, que assim, se você clica lá no site da empresa, deixa eu ver até se eu tenho aberto aqui, acho que vai aparecer para vocês. Se você clicar aqui, ó, perfumes masculinos, vão ter aqui alguns produtos. Ao clicar aqui na imagem, clicando com o direito, eu consigo salvar a imagem, ou até clicando nela, ela amplia um pouquinho mais, salvando com o direito, eu consigo salvar a imagem e ser salvo aqui no computador. Então, esse eu fiz aqui, peguei dela. Esses do site, elas vêm normalmente em formato PNG mesmo, e em formato JPEG, perdão, que é a que tem o fundo. Então, aqui, ó, se eu colocar, por exemplo, se eu fosse criar um banner com essa imagem, olha só como ficaria chato se eu colocasse um fundo aqui e tendo a imagem do produto com o fundo branco. O que seria o PNG? Seria a gente remover toda essa parte branca, que é essa outra imagem que eu tenho aqui, olha, do nosso produto, já em PNG, sem a parte do fundo branco. Só para vocês visualizarem como é feito isso aqui pelo site gratuito do remove.bg, deixa eu entrar aqui, eu vou clicar em Faça um Upload, vou pesquisar aqui aonde eu salvei aquela imagem, eu coloquei imagem de treinamento, Calibre, que é essa daqui que está em JPEG. Vou subir ela direto no site, e aqui ele já faz a leitura, e normalmente, quase sempre, na primeira leitura que ele faz, ele já retira todo o fundo principal. Mas se ainda assim ele tivesse recortado alguma coisa que eu não gostei, eu consigo aqui assim fazer ajustes ainda. Apagar ou restaurar, eu consigo ou restaurar alguma coisa que fosse necessário, ou eu conseguiria apagar. Na próxima imagem que a gente for fazer um teste aqui, eu já vou te mostrar essa alternativa também de você restaurar alguma coisa quando preciso. Mas basicamente é isso, gente. Então, assim, o diferencial é que a imagem sem fundo você consegue trabalhar de uma forma melhor, colocando depois aqui a parte dos textos, somente para você entender aqui, ó. Tem 3 tamanhos diferentes, normalmente você pode usar aqui o padrão, que é o médio. Tem uma renda extra, por exemplo, tenha uma renda extra com produtos de qualidade. Só para fazer um exemplo aqui. Aí aqui eu poderia colocar ele no canto superior, depois eu poderia colocar o logo da empresa. Então, assim, com a imagem PNG, você consegue ter muito mais qualidade nas criações que você for tendo e você consegue dar um aspecto mais profissional realmente para os banners que você está criando. Com relação a algumas logomarcas que você for precisar também, gente. Por exemplo, se você vier aqui no plano gratuito do Canva e digitar em elementos e colocar, por exemplo, o WhatsApp, ele não vai te dar algumas imagens muito interessantes, oficiais da empresa. Vai ter alguns modelos um pouquinho diferentes, alguns no modelo Pro está um pouquinho mais próximo, mas ainda assim não é 100%, e um ou outro aqui, ó, você percebe que não é tão ali fidedigno em relação ao logotipo. O próprio Sérgio tinha mencionado que ele tentou pesquisar aqui e não achou algo bem próximo ali. Então, assim, quais são as alternativas? Ir realmente aqui na parte da internet, colocar logotipo, WhatsApp. Às vezes, para facilitar, se você já quiser clicar em PNG no final, você já coloca que ele vai dar algumas imagens. Mauro levantou a mão, eu vou liberar aqui o microfone. Pode ativar o microfone, por gentileza, Mauro?
A logomarca da AMEI, no caso, ela tem que estar salva no computador ou no celular, ou se busca em algum local? Na própria pasta que a empresa disponibiliza lá na parte de baixar os materiais, ela tem uma imagem da empresa em PNG, que ela já está com fundo também claro. Deixa eu até ver do site, que antes eu ia ter visto isso, eu não tinha visto antes. Se o logo que está no site... Ah, não, eles já nem tem mais o logo direto aqui. Antes eles tinham uma opção que... Deixa eu ver se na parte do home estava. Mas a gente tem a imagem... Deixa eu ver essa daqui. Uma da França e Polônia. Mariana, você quer falar algo? Eu tenho salva no meu, porque eu faço muita... As minhas no aparelho mesmo, que fica mais fácil, né, para mim. Sentado, de repente eu estou fazendo, mostrando meus anúncios no Canva. Mas eu tentei baixar daquele link que a gente tem de materiais. E é qualidade muito baixa. Você achou? Pela que eu estava usando lá, eu tinha usado em alguns outros, eu lembro que eu tinha pegado lá direto e não tinha dado esse problema. Mas, de qualquer forma, eu estou colocando aqui, ó. Aqui eles já colocaram, por exemplo, o logo AMEI Cosméticos no link que tem lá no próprio Instagram da empresa e no escritório virtual também, que é a pasta do Google Drive. Aqui tem várias imagens, tem algumas que eles colocaram em PNG. Só para ver aqui no teste prático já direto, vamos só visualizar. O logo PNG é 207 KB. Ele não está num tamanho tão pequeno, vamos ver. Vou fazer o download. Só para a gente ter certeza se realmente a resolução dele está muito ruim ou não. Imagem de treinamento, logo AMEI Cosméticos, salvar. Essa imagem que já vem em PNG, ela já vai estar sem o fundo. Então, deixa eu somente ver nesse banner que a gente está criando aqui. Aí aqui, para você subir qualquer imagem que você baixou, pode estar no celular. Então, assim, quando você tiver o aplicativo do celular no Canva, ao clicar lá em fazer o upload, ele vai mostrar as suas pastas da galeria do celular. Então, assim, às vezes ter uma organização ali de criar alguns álbuns e ter algumas imagens ali fáceis para que você consiga localizar é interessante. E aqui no computador é a mesma coisa. Cria algumas pastas que você for utilizar de alguns produtos com uma frequência maior e coloque imagem de perfumes masculinos em PNG. Então, quando você for criar, fica fácil de você buscar, ou normalmente aquilo que você sobe, ele já vai estar aqui na parte da galeria. Mas igual eu te falei, às vezes se você for utilizar aquela estratégia de criar uma outra conta para utilizar mais 45 dias gratuitos ou mais 30 dias gratuitos, quando você criar essa outra conta, não vai estar salva ali as imagens. Então, se for pelo computador, cria também uma pasta aí para que facilmente você consiga localizar aquela imagem. Eu sei que provavelmente aí pelo celular vai estar um pouquinho pequeno, quando eu disponibilizar lá a gravação no YouTube, vai acabar vendo um pouquinho maior. Mas eu cliquei aqui na parte de upload, vou clicar aqui na parte de fazer o upload da imagem, já puxou aqui a última imagem da AMEI Cosméticos. Se eu não me engano, eu acho que essa daqui ela não vai estar tão ruim não, Mariana. E se eu não me engano, as que eu uso recentemente, foi dessa que eu também que eu utilizei. Deixa eu vir aqui na parte de cima. Sempre quando você sobe uma imagem, vai ficar aqui na parte superior sempre, e ao clicar nela, ela já vem aqui para a tela. Ó, e realmente, assim, não sei se pelo celular vocês conseguem perceber, mas ela não está numa resolução muito ruim, não. Ela está numa resolução que fica legível, tanto num tamanho um pouquinho menor, ou se eu fosse precisar, por exemplo, colocar ela em um tamanho maior aqui, ela está num tamanho legal, sem fundo nenhum, que eu posso estar utilizando ela tanto na parte de vídeos ou na parte de alguns outros materiais. Mas, de qualquer forma, também, gente, quem está no grupo e tem o contato da Mariana, se precisar também, se ela tiver uma resolução maior, ou depois, se você quiser mandar também, Mariana, se for necessário, se eu perceber que tem muita diferença aqui, eu tento mandar lá no grupo também. Mas, obrigado por comentar. Mas essa daqui, por exemplo, está salvo direto lá no grupo da empresa. E deixa eu até ver outras aqui, ó, que eu criei aqui agora. E além dessas, por exemplo, assim, aqui vocês vão ter diversos outros materiais. O próprio Sérgio mencionou no começo que queria saber em referente aos perfumes também. Por exemplo, deixa eu ver aqui onde estava imagem sem fundo. Aqui, por exemplo, você já vai ter diversos, praticamente, se eu não me engano, estão todos os produtos das imagens dos produtos sem fundo, sem você ter essa necessidade de ir lá e remover o fundo. Vai clicar aqui em imagem sem fundos, vai ter aqui diversas categorias. Se você for, por exemplo, perfumes masculinos PNG, vai ter os tamanhos diferentes aqui. Vamos supor que você queira pegar o de 30 ml. Clica no de 30 ml, vão ter os perfumes aqui. Vamos supor que eu queira pegar do Black Car. Vou clicar com direito, fazer o download. Vou salvar direto lá na pasta novamente, que já está aqui. Vou voltar aqui no Canva. E vamos supor que eu fosse querer utilizar essa imagem. Já está aqui na parte de upload, fazer novo upload da imagem. Clico no Black Car aqui direto, ó.
ele já foi para a pasta que estava salvo e ele já está num tamanho legal. Aí agora, por exemplo, vocês vão perceber, ó, que aí a cor dele deu um destaque legal ainda, mas, por exemplo, nesse daqui, se eu fosse usar o Black Car, talvez, eu poderia mudar o fundo aqui para uma cor toda preta, talvez, para não ter tanto contraste ali com a cor. É que eu posso escolher a cor toda preta e pode ser que ele dê um destaque um pouquinho maior para o perfume, e aqui eu consigo usar uma fonte branca ou uma fonte amarela, e aqui ele está aqui o tamanho de 30 ml, grande aqui, ó. Se, por exemplo, eu não quisesse, gente, nessa imagem, usar a foto da caixinha, eu consigo recortar também. Ao clicar aqui na imagem, eu venho em editar imagem, aqui na parte superior, ele vai dar a opção cortar, basta você clicar aqui, ó, ele já habilita a opção de eu diminuir a imagem do tamanho que eu quero. Aqui eu consigo recortar, eu até recorto do outro lado para não ficar tão grande. Ao clicar fora agora, ele já recortou a caixa e está somente o perfume. Então, você tem a possibilidade de fazer os recortes, tanto aqui assim, se eu não me engano, no plano gratuito, essa parte do recorte, ele é disponibilizado também. A única que não é disponibilizado é o de remover o fundo aqui pelo Canva diretamente. No plano pago, ele dá essa opção, mas igual a gente mencionou, só ir lá no site do remove.bg e fazer isso. Voltando agora ainda para o nosso tema aqui, gente, para construção, vamos supor que eu fosse querer colocar o logotipo do WhatsApp. A gente viu que na galeria aqui do Canva não estava tão legível, fui lá na busca do Google, coloquei logotipo, WhatsApp PNG, ele me dá alguns modelos, e assim, gente, quando você entra aqui na parte do Google, na parte de imagens, talvez pelo celular ainda você não vai conseguir visualizar tanto isso, mas quando você pega alguma imagem que talvez tenha o fundo branco, e quando você clica nela, ela fica com um fundo quadriculado, quase igual essa da primeira foto aqui assim, ela já está no formato PNG sem o fundo. Normalmente, quando você vai clicar lá em salvar, ele já vai dar a opção de você salvar em PNG. Deixa eu somente ver essa primeira aqui. Ó, esse caso aqui, por exemplo, ó, quando eu clico nela, aparecem os fundos quadriculados aqui no fundo realmente, não antes de clicar nela, porque às vezes as pessoas colocam algumas fotos aqui, igual esse logo aqui, ó, quando eu clico nela, vem do mesmo jeito. Então, assim, não é que esse formato aqui esteja em PNG, mas algumas imagens que você for procurar, ou alguns ícones, quando você clicar, que está branco, e ao clicar, ele aparece os quadradinhos, é porque ele está sem um fundo ali realmente. Deixa eu só ver se ao clicar em salvar, ele ia me dar a opção, ó, ele já vai me dar a opção aqui em PNG. Algumas imagens, vocês vão perceber, quando vocês forem salvar, eles não vão dar o formato PNG, vai dar ou um formato da internet, lá que é o web, e quando você às vezes baixa para o computador, você não consegue visualizar. Então, assim, se for nesse formato que você for baixar, que não é JPEG ou PNG, aí você vai ter duas opções. Se tiver no celular, você tira um print e depois usa algum aplicativo aí para recortar e depois jogar lá no Remove para retirar o fundo. Se for pelo computador, você tem a opção de tirar um print screen e também vai retirar a imagem daquela foto e fazer o recorte. Mas vamos supor que eu quisesse pegar essa outra imagem aqui. Deixa eu pegar alguma outra imagem que talvez esteja com fundo. Agora, todas que eu estou clicando, por exemplo, ela está com formato. Deixa eu ver se esse para baixar ia dar algum formato diferente. Ele está em PNG. Deixa eu ver esse preto. Já está em PNG. Como eu coloquei em PNG, normalmente quando você coloca na descrição PNG, a maioria vem no formato certinho. Mas vocês vão perceber que algumas imagens que você clicar, por exemplo, eles não vão deixar salvar em PNG. Ó, por exemplo, esse daqui, ó, apareceu arquivo web. Alguns que você for fazer isso, quando você for baixar ali direto, ele vai te dar essa informação. Só vou mostrar aqui, por exemplo, eu vou baixar essa, foi do WhatsApp, vou entrar aqui na pasta que eu baixei ela, e ela não vai deixar abrir no computador, por exemplo, porque ele vai dar um formato diferente na abertura. Calma aí. Ah, não. Quando você pega esse arquivo, normalmente ele joga para a internet. Então, se eu fosse jogar no Canva, por exemplo, esse formato de arquivo, ele não iria conseguir puxar, porque não é nem JPEG e nem PNG. Deixa eu somente abrir aqui para vocês, fazer o upload. Nesse caso aqui, ele ainda subiu. Algumas imagens que você for fazer nesse tipo de formato, ele não vai subir diretamente aqui para o Canva. Ele vai dar algum conflito de informação. Se acontecer isso, igual eu falei, ou tira o print e joga lá no remove.pg, ou se vocês precisarem, tem a opção também, no Windows, se você tiver tanto pelo notebook como pelo computador, tem uma ferramenta que é de captura de imagem. Se você digitar na pesquisa captura de ferramenta de captura, nessa ferramenta você consegue adicionar ela na barra aqui lateral, e vamos supor que, por exemplo,
essa imagem que eu quero buscar agora, logo WhatsApp. Vamos clicar em imagens. Vamos supor que, por exemplo, eu fosse querer utilizar essa imagem aqui, ela não tivesse o fundo, eu só quero pegar essa parte aqui do logo realmente do WhatsApp. Ou tiro o print screen, ou se você tiver com essa captura de imagem aqui embaixo, ao clicar nela, ela vai abrir aqui para mim, eu vou clicar em novo, e qualquer imagem que tiver aqui no meu computador, eu consigo fazer esse recorte. Eu vou selecionar aqui a imagem, cliquei fora, vou clicar em salvar, e ele já vai me dar os formatos. Em PNG, normalmente, que é o padrão, mas eu consigo colocar em JPEG se for preciso. Vou deixar em PNG mesmo. Vou colocar aqui teste 2, somente aqui na pasta que a gente está. E o que a gente vai fazer? O que eu posso fazer com essa imagem? Se eu fosse usar esse logo aqui do WhatsApp, se ele não tivesse em PNG, eu conseguiria, a princípio, ir aqui no site do remove.bg. Vou subir a imagem novamente. Vou clicar nesse que eu acabei de salvar, que é o teste. E aqui ele vai me retirar praticamente a parte do fundo preta e já vai deixar somente a logomarca aqui assim do WhatsApp. Aqui eu já consigo fazer o download e vou colocar o teste 3 e vou salvar na pasta PNG, só para a gente saber. Então, assim, às vezes é interessante você ter esse tipo de organização. Aquilo que está em PNG você já cria uma pasta, teste PNG, uma pasta e vai colocar o nome, teste 2, WhatsApp. Para você saber que todos dentro daquela pasta já vai estar nesse formato que você precisa utilizar. Vou voltar aqui para o Canva. Vamos lá. Então, aqui vou fazer o upload. E aqui vou nessa pasta que eu acabei de salvar. Teste PNG 2 WhatsApp. Ao clicar em abrir, ele já me sobe esse logotipo mais oficial aqui da empresa, sem aquela parte do fundo que eu fiz o recorte lá. Então, aqui eu já consigo utilizar ela de uma forma interessante. Um outro exemplo, gente, que eu também queria mostrar lá, se precisasse alterar, quando você retira a imagem e, de repente, você precisa ter alguma informação dentro da imagem que não era para ser excluída, vou voltar aqui no Remove, e eu tenho uma outra imagem que eu subi ali, que era do outro logotipo do WhatsApp, que ele estava com um fundo verde. Às vezes ele vai reconhecer que é para retirar também essa parte do verde, eu vou te mostrar que a gente consegue restaurar só a parte do meio. Olha só, a gente pediu para retirar o fundo, então assim, ele retirou, só que ele retirou também a parte do meio. O que eu posso fazer aqui? Posso clicar em apagar e restaurar, vou clicar em restaurar, e aqui dentro eu consigo ver como estava a imagem antiga, e o que eu quero restaurar? Somente a parte aqui do meio, ó. Eu consigo selecionar a parte do meio, vou clicar na parte verde aqui que eu preciso restaurar, eu consigo aumentar ou diminuir o sinal aqui assim também, se for preciso, clico fora, ele já vai restaurar somente aquela parte do meio. Se eu clicar em concluído aqui, ó, ele já me voltou com a imagem da forma que eu precisava, com a parte do meio e ainda com fundo branco. Aqui é só fazer o download, salvar na pasta novamente e subir lá para o Canva. Dessa parte aqui, gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida que talvez ficou não muito clara aqui, que eu possa ajudar a esclarecer? Se for preciso, levante a mão aí, que a gente libera o microfone para que vocês possam estar perguntando. Se não tiver, vamos lá. Então, assim, a questão do formato é essa diferença que a gente vai ter aqui nos banners. Do tamanho, se você utilizar talvez um 1080 por 1350, quando for fazer a publicação, ela vai ficar de um tamanho interessante que você vai poder utilizar lá dentro. Os templates disponíveis, vamos lá ver os nossos templates. Quando a gente vem para o menu principal aqui, por exemplo, aqui eu vou colocar, por exemplo, vamos supor, venda de produto. E clicar na pesquisar na barra principal, ele já vai me dar algumas opções de ícones de alguns templates prontos que eu só preciso mudar a imagem, mudar o texto ali assim e estar utilizando ele. Por exemplo, nesse outro aqui assim, nesse azul aqui, ó. No plano gratuito, você não vai poder usar esses que estão com o plano Pro aqui embaixo. Assim, vão ter alguns que estão sem esse Pro aqui embaixo, que é a coroinha aqui embaixo. O que tem o Pro, somente se você tiver no plano gratuito, no pago, aí nesses 45 dias que você vai criar a conta para utilizar o plano pago. Ou então, você vai ter que pesquisar alguns templates que não tem essa opção aqui embaixo, da coroinha. Por exemplo, esse daqui não tem. Se eu quisesse utilizar esse no modelo gratuito, eu iria conseguir. Mas vou pegar esse anterior aqui, assim, por exemplo. Quando eu clico aqui, ó, só personalizar esse modelo, ele já vai abrir com ele todo pronto aqui. Eu só preciso fazer os ajustes. Posso clicar no fone, vou retirar ele, vou querer colocar, por exemplo, o que eu acabei de subir aqui do Black Car. Fazer o upload, não.
Só atualizei aqui o upload. Vou clicar aqui no Black Card. Eu poderia colocar ele aqui, ó, como se fosse vender esse produto. Deixa eu só voltar aqui. Se você clica no tamanho total, ele vai abrir todo. Aqui você consegue girar ele, se você quisesse. Você só ia precisar mudar o texto aqui da parte de cima. Eles normalmente já vêm no contraste bom, ó, o azul com o amarelo aqui. Você ia poder colocar algum outro texto aqui em cima. Pode colocar o desconto que você fosse querer colocar. Poderia colocar aqui embaixo o seu link do Instagram, ou talvez ali o seu número do WhatsApp também. Se você quiser utilizar o WhatsApp, já pega a imagem do logotipo do WhatsApp para a pessoa identificar que você está com o WhatsApp naquele número. Coloca aqui, coloca o número na frente. Aqui na lateral também, a gente vai ter alguns outros ícones que vocês vão pesquisando depois, mas tem algumas formas que você pode ter alguns formatos que você consiga colocar o número para dar um destaque maior, igual o que está amarelo aqui em cima. Vamos supor que eu quisesse pegar esse outro nesse tamanho aqui, ó. Eu consigo colocar um outro número aqui, vou direcioná-lo novamente e vou colocar o texto. Pego o texto, coloco aqui. Deixa eu arrastá-lo para baixo para ficar na parte certa. E aqui eu iria colocar. DDD normalmente é interessante vocês colocar às vezes dentro de parênteses para a pessoa saber se pegar de algum outro estado, vai colocar 969-6331-4772. E aqui você consegue tanto direcionar o tamanho, se você quiser aumentar um pouco mais para ficar do tamanho que já estava anterior, você altera, ou se você precisar mudar a parte do fundo ali, você altera também. Então, aqui você vai poder colocar o logotipo. Deixa eu fazer um pouquinho mais justo aqui. A parte do fundo ficou um pouquinho maior. Diminuir. Aí aqui, por exemplo, se eu fosse fazer a divulgação desse daqui, eu já poderia deixar o logo aqui do WhatsApp e um número ali na sequência. Eu ia até colocar um tracinho no final aqui, assim, dos 4 números, fica visivelmente um pouquinho melhor também. E aqui é isso, os templates prontos. Vocês vão ter diversos materiais aqui, que é só fazer esses ajustes e ir colocando ali os seus contatos, colocando a imagem do produto e ir fazendo os ajustes que vocês acharem necessário. Um outro detalhe que às vezes, por exemplo, vamos supor aqui esse tamanho aqui que eu vou pegar, eu vou personalizar esse modelo. Eu queria utilizá-lo, às vezes, nesse outro formato que eu queria de 1080 por 1350. Ele está um tamanho diferente, aqui provavelmente está de 1080 por 1080. No plano gratuito, no plano pago, ele já dá a opção para eu redimensionar ele diretamente. Aqui eu já poderia colocar 1080 por 1350, continuar, mas se vocês criarem a conta do modelo gratuito, ele vai dar essa opção também, copiar e redimensionar, ele já vai mudar o formato e eu já posso abrir ele aqui no tamanho que eu quero. Então aqui eu só vou precisar fazer alguns ajustes. Esse daqui, inclusive, ele já reajustou basicamente tudo no mesmo tamanho. Mas se eu tivesse com a conta gratuita e não fiz ali a outra conta e quisesse usar aquele template nesse outro tamanho, você também tem essa opção. Deixa eu somente voltar aqui para a tela principal. Vou abrir ele novamente. E aqui o que eu vou fazer? Vou abrir um novo banner, uma nova aba aqui, criar um designer, 1080 por 1350, tamanho personalizado, criar um novo design, e abrindo um novo, se você tiver pelo computador, por isso que eu falo que às vezes é um pouquinho mais fácil pelo computador, você consegue, às vezes, no modelo anterior, já copiar e colar as informações que estão aqui diretamente para lá. Aqui eu seleciono tudo que está nesse tamanho, por exemplo, dou um Ctrl+C, venho para o modelo anterior que eu acabei de abrir no tamanho que eu quero e dou um Ctrl+V. Aí, provavelmente, ele vai vir em tamanho diferenciado. Aqui eu consigo arrastá-lo para cima e consigo redimensionar de uma forma um pouquinho melhor. Aí vamos supor que aqui ia sair o logo da coisa, eu posso puxar para cima ou deixar aqui no canto, seleciono novamente esse outro material e aqui eu vou ajeitando do jeito que eu quero, mesmo que lá, nos modelos prontos, não estivesse no tamanho de stories, por exemplo, de 1080 por 1920, ou não tivesse nesse tamanho que eu quero, de 1080 por 1350, eu copio e pelo computador você tem essa facilidade. No celular, provavelmente, você vai ter também, mas assim, a dificuldade que você vai ter de abrir duas abas, copiar e colar, aí você percebe que vai ter um trabalho um pouquinho maior, diferente se você tiver aqui pelo computador. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente, relacionada a isso que a gente está vendo? Ou tem alguma dúvida? Ou gostaria de contribuir com alguma outra informação? Fique à vontade aí. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma outra questão. Não foi colocado nada relacionado. Se alguém quiser levantar a mão, gente, levanta, fique à vontade.
Deixa eu somente ver alguma outra coisa que eu gostaria de reforçar aqui com vocês. Eu hoje tô quietinho. Hoje eu estou de aluno aprendiz aqui. Para mim, tudo é novidade, essa parte. Não, legal, Mauro. Mas é isso. Eu sei que são... Às vezes a nossa mente ela trava, às vezes são muitas informações, às vezes a gente fala, eu não vou conseguir fazer isso, às vezes eu vou querer já pegar pronto de algum outro lugar, porque eu não quero ter esse trabalho. E assim, ouvindo aos poucos, ouve um pouco aqui, ouve um outro dia, pesquisa uma outra pessoa falando, e aos poucos isso vai entrando no inconsciente, e você vai perceber que é bem simples de você ter alguma ideia que você queira fazer, e utilizando essas ferramentas, até das formas gratuitas, você consegue realmente jogar aqui para o Canva e usar ali o removedor de fundo, usar alguma imagem que você deseja. Se tiver algum ícone, por exemplo, também na internet, que não esteja aqui no Canva, vamos supor aqui, ó, que eu coloque renda extra. Se eu for colocar renda extra, vamos só fazer um teste de imagens, porque você vai ver que ele não vai dar tantas vezes imagens de alguma coisa interessante para utilizar, às vezes, num banner. Mas se eu colocar renda extra ícone, por exemplo, às vezes ele vai ser um pouquinho mais preciso em alguns ícones que eu posso utilizar, às vezes, para utilizar lá. Vamos supor que eu quisesse utilizar essa imagem. Cliquei aqui nela, ela não está com uma resolução muito boa, mas ainda assim vou usar ela. Deixa eu clicar em salvar para ver qual formato que ela vai estar. Já vai estar em JPEG, então eu posso salvar ela em JPEG mesmo. Deixa eu voltar para a minha pasta de treinamentos aqui. Vou clicar em salvar e a mesma questão. Venho no Remove, clico aqui na página principal, às vezes poderia clicar aqui no maisinho aqui embaixo, vou clicar aqui, vou selecionar aquela imagem, vou clicar em abrir, ela já vai ler a imagem, vai retirar a parte do fundo, e eu já consigo novamente ali fazer o download e utilizar essa imagem aí como se fosse no PNG. Não vai travar não o computador, eu sei que tem muita coisinha aberta aí assim, mas vamos lá. Eu já consigo utilizar ela como PNG aqui realmente e já consigo estar utilizando ela dentro do banner. Então, assim, às vezes a gente vai ter um pensamento, é muito difícil. Assim, aos poucos, vendo aquilo que você quer fazer, tem ideia, consegue pegar bastante material, tanto através do Google, igual eu falei, se não der para você salvar a imagem que está no formato diferente, tira um print screen se estiver ali pelo computador, ou também se pelo celular, você consegue tirar um print da tela, recortar aquela imagem, retirar o fundo e utilizar ela ali dentro também. Ainda, por incrível que pareça, eu travei aqui minha máquina. Tomara que ela volte daqui a pouquinho. Outra coisa que eu quero trazer também aqui, gente, em relacionado ao Canva, deixa eu ver se ele vai voltar aqui para a minha outra tela. Agora ele vai deixar salvar isso, filho da mãe. Deixa eu salvar. Salvei, eu quero trazer ele para cá, novamente para renda extra. Cadê aquele outro post do renda extra? Foi o depois. Não, foi nesse mesmo. Se eu fosse querer colocar aqui. Upload. Vou clicar em Upload, fazer o upload dos arquivos. Venho aqui naquela imagem que está sem o fundo. Às vezes, quando você salvar na pasta, se você não colocar numa outra pasta em PNG, por exemplo, você vai identificar que uma está com fundo e aqui está em PNG, está sem fundo. Basta você clicar nela, vai subir a imagem novamente e aqui eu poderia utilizar. Mas, por exemplo, ó, essa cor, ele já não daria um contraste tão legal para esse fundo azul, por exemplo. Ó. Aí, se você perceber, ele não fica tão visível ali tão claro. Poderia utilizar, mas ainda assim, se eu quisesse, eu poderia tentar mudar a cor do fundo aqui desse banner para um preto, que com certeza esse verde aqui, ele iria dar um destaque maior. Além de banners assim, a gente também consegue criar vídeos também aqui dentro do Canva. Só para você ter uma referência, às vezes no vídeo dá uma dificuldade um pouquinho maior na criação. Deixa eu somente voltar aqui na tela principal, criar um design. Às vezes ele vai dar um modelo pronto, apresentação, história do Instagram. Aqui, quando você já pesquisa, às vezes, nos tamanhos, ele já te dá um formato, às vezes, na medida que você precisa. Nesse caso aqui, 1080 por 1920. Vamos supor que eu queira fazer um vídeo do Reels e quero utilizar alguns elementos aqui do próprio Canva, ou se eu baixei algum vídeo na internet e quero utilizar ele aqui no meu vídeo. Como que eu iria fazer? Eu posso vir aqui na parte de elementos, posso digitar aqui, por exemplo, renda extra. Aqui ele já vai me trazer elementos gráficos, fotos e vídeos. Então, caso eu queira utilizar alguns vídeos que já estejam aqui na galeria, muitos deles vão estar no plano pago. Então, assim, ou você vai ter que criar aquela conta, ou vai ter que ir pesquisando algum que não esteja com esse coroinha aqui embaixo, que é do plano Pro, mas vamos supor que você esteja com a conta gratuita ali e que você tem ali esse vídeo. Deixa eu somente pegar algum que vai ficar, que vai dar um contraste um pouco mais difícil sobre isso. Por exemplo, deixa eu ver se está aqui. Eu queria pegar um tempo um pouquinho maior.
15 segundos. Esse vídeo aqui, por exemplo, o que eu vou estar fazendo? Eu vou precisar aumentar a dimensão dele para ele ficar na tela aqui do banner que eu quero, por exemplo. E ainda assim, esse daqui ele não ficou numa resolução legal. Não gostei dele, não. Deixa eu pegar um outro aqui. Deixa eu ver esse. 8 segundos. Esse aqui está com uma resolução melhor, por exemplo. Então, vamos supor que eu quero pegar este vídeo aqui assim, e eu vou querer trabalhar nele para fazer a divulgação. Deixa eu ver onde ele pegou, ele subiu ali, voltou. Aqui você consegue dimensionando o tamanho que você vai querer estar fazendo. Se eu quisesse, por exemplo, cortar um pedaço aqui do vídeo, eu consigo também. Ele está com 8 segundos. Se eu quiser deixar com menos tempo para utilizar outros vídeos, se eu for utilizar 2 vídeos de 7 segundos e meio para ficar 15 segundos, eu consigo diminuir o tamanho do vídeo por aqui. Esse, como está 8 e coisa, só vou cortar um pouquinho, fica de 8 para ficar de um tamanho certo. E aqui, gente, por exemplo, se eu fosse colocar um texto, ele não ia ficar tão legível aqui, por exemplo. Venha fazer parte. Por exemplo, se eu fosse utilizar com um vídeo desse tamanho e eu fosse colocar esse texto aqui, ó, dependendo da parte onde eu fosse colocar, ele não ia ficar tão legível. Mesmo se eu fosse colocar uma cor branca aqui nessa letra, em alguns momentos do vídeo poderia ser que ele não iria ficar legível. Vamos mudar aqui a cor para branca, e ainda assim você percebe que ele não dá um destaque maior. O que você pode fazer ali como dica para dar um destaque para a fonte e ainda assim ter um vídeo de fundo? Você pode vir aqui na parte de elementos, vai limpar aqui essa parte do renda extra, clique em elementos, ele vai abrir diversos recursos que o Canva aqui te oferece, e aqui, olha, dentro da parte de formas, clica em ver tudo, e vai ter aqui, por exemplo, olha, um quadrado. Eu consigo pegar esse quadrado e arrastá-lo para cá. Normalmente, às vezes, ele já vai ficar deixando a fonte na frente, mas além disso, poderia acontecer de você colocar esse quadrado aqui e ele estar numa posição e a gente perder ali a fonte. Se eu trouxer ele para frente, está o quadrado aqui e eu perdi a letra que eu acabei de colocar. O que eu poderia fazer? Eu posso, ao clicar aqui na posição, clico no ícone, clico em posição, ele vai me mostrar aqui a posição que ele está, ó. Ele está na frente de tudo, e eu consigo, aqui vai abrir um menu para mim, ó, eu posso jogar ele para trás, eu jogo ele para trás. Se eu quiser jogar mais um para trás, ele vai para trás do vídeo, mas não é essa a intenção. Eu quero deixá-lo na frente do vídeo. Trago ele para frente novamente, e esse daqui, por exemplo, eu consigo colocá-lo numa cor preta, se eu for querer, e aqui em cima, ao clicar nele, tem a parte de transparência. Eu consigo clicar em transparência e dou uma claridade nele, porque aí o vídeo fica no fundo, igual os vídeos que a gente faz aqui dos treinamentos. Eu dou uma transparência naquela cor, mostra o vídeo aqui ainda em si, e além disso, fica legível a parte da letra. Então, se eu percebesse que não ficou tão legível ali, poderia escurecer um pouquinho mais ali o quadro, ali o quadrado que eu acabei de colocar, para ele ficar mais legível e ainda assim ter a parte do fundo. Então, isso é uma dica que vocês podem utilizar em alguns vídeos. Se ainda assim não ficar tão legível, joga ali uma forma, talvez na cor preta, ou se você for querer utilizar a cor, o texto preto, joga uma imagem branca, dá um clareamento ali assim, e você consegue dar um contraste melhor naquele material que você vai querer realizar. Já bateu o nosso horário, gente? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Igual eu falei, eu sei que pelo celular aí provavelmente ficou um pouquinho confuso algum dos ícones, mas eu vou tentar jogar no decorrer dessa semana aí lá para o YouTube, que eu acho que vai ter uma facilidade um pouquinho maior. Mas se vocês desejarem perguntar algo, estou à disposição aí para tirar as dúvidas também, se for preciso. Alguém gostaria de perguntar algo? Ficou claro? Entendeu do logotipo do WhatsApp, Sérgio, que você estava com dúvida no começo? Ibrahim, ficou claro. Ficou claro. Mas tudo precisa ser revisado umas 50 vezes para os burros velhos aqui, tá? Então, sugestão mesmo é de... Claro, eu sei que às vezes não dá para disponibilizar todo o treinamento, às vezes fica meio ruim. Mas é interessante e vou agradecer também, já quero aproveitar para agradecer nos dias que eu estava lá embaixo, que eu não conseguia acompanhar, acompanhei um pouquinho do treinamento e depois tu fez parte 1, parte 2, parte 3, que ajudou bastante ali, porque
enquanto você estava falando, eu atendendo uma pessoa, né, acaba distraindo, e aí depois tu vai ver na íntegra todo o material com mais atenção, tu consegue rever o que tu escutou, e o que tu não escutou tu consegue captar melhor, né? Então, essa disponibilização do material está ajudando bastante, principalmente para quem, às vezes, meio que dá uma distraída, ou então até para dar uma revisada, principalmente essa parte do Canva aí, que para mim é novidade, né? Legal, mano. Pode deixar que provavelmente no decorrer dos próximos dias aí eu já tenho disponibilizado de forma integral para que realmente aí consiga assisti-lo algumas vezes ali e pegando realmente ali alguns detalhes que realmente acaba passando. Mas obrigado realmente aí pela participação e por estar solicitando. Mariana levantou a mão. Pode ativar o microfone, por gentileza, Mariana? Só para agradecer mesmo, né, as informações e dizer o seguinte para vocês. Gente, aprender essas coisas na internet, eu digo até aqui em casa, a minha mãe, a Erasmo, é fazer, sabe? Porque às vezes a gente fica com medo de errar, aí não faz. Só que assim, para a gente aprender o dinamismo dos aplicativos, de tudo que vai começar a chegar na internet, de que já existe, tudo vai ser novidade, porque assim, hoje o Canva, amanhã já vai ser outro aplicativo. Então, assim, isso sempre vai estar atualizando. Não tem uma mágica certa, tipo, Ibrahim pode passar a noite todinha aqui falando, faça assim, faça assim, faça assim. Se você não for lá praticar, errar, mexer, aprender, futucar, você nunca vai aprender, porque, olha, podem acreditar. Cada vez que a gente mexe num aplicativo desse, que a gente vai mexer de novo. Se a gente achar que tudo que a gente aprendeu, a gente vai chegar lá e fazer tudo de novo, vai dar certo, vai dar tudo errado, porque quando você vai abrir, tem tudo novo. Aí, às vezes, a plataforma atualiza, né? Porque aí Erasmo diz assim, ele fica danado, ele faz assim, para que mexer? Se estava dando certo. Aí eu disse, eu digo, porque isso aqui não é para decorar, isso aqui é para você abrir e mexer, e catucar, e mexer, e mexer, e mexer. Porque as empresas, os aplicativos, a internet, ela requer atualização. Às vezes o Canva está lá, vamos supor, Ibrahim botou aí, né? Baixar um aplicativo, fazer o upload. Daqui a pouco, o Canva vai atualizar e o ícone do upload não vai ser mais ali. Você vai ter que procurar onde é, entendeu? E às vezes a pessoa fica querendo gravar aquilo ali, achando que aquilo ali vai ficar sempre ali. Não vai. Eu sinto muito lhe informar. Não vai. Você vai ter que ter muita paciência e mexer. Aí errou, o que é que eu faço? Volta, fecha, abre de novo, tenta mexer. Porque assim, quando eu comecei a mexer no Corel, era o Corel X7. Já faz um tempinho. Aí o Corel X7. Aí um amigo disse assim, Mariana, já tem o X8. Não, baixa o X7 mesmo. Aí depois eu falei, gente, pelo amor de Deus, não, baixa o X8. Quando eu abri o X8, tudo nos cantos errados. Aí lá vai eu procurar as ferramentas. Porque assim, as ferramentas não vão mudar. Por exemplo, o Ibrahim falou aí, a ferramenta de colocar para trás e para frente, né? Lá, o nome, você vai ficar atrás ou na frente. Nunca vai mudar aquele íconezinho. Só que às vezes ele vai estar num canto que não estava mais, né? Então você vai ter que mexer mesmo, você vai ter que abrir, futucar, porque só aprende assim. Só aprende assim. Se você for ficar esperando sempre ter alguém, lógico, hoje, é como o Ibrahim falou, tem muito conteúdo de graça aí. O Sérgio compartilhou, né? Mauro compartilhou, pessoas que dão dicas. Essas pessoas é bacana a gente seguir, porque elas estão sempre se atualizando. Então, coisas que a gente ainda não sabe, elas vão dizer. Então, a gente vai lá e a gente não vai ter o trabalho de procurar, elas já estão dizendo. Né? Recentemente, eu estava vendo que, por exemplo, Instagram, né? A gente abriu o Instagram para fazer uma postagem, aí a gente ia pegar, sei lá, um GIF, um ícone, alguma coisa. Aí, quando você abria, estava lá bem espalhadinho. Agora, quando você abre, está tudo juntinho. Então, você já fica dizendo, meu Deus do céu, mudou tudo aqui, entendeu? Aí, daqui a pouco, aparece uma novidade no Instagram, uma novidade no WhatsApp. E essas plataformas vão estar assim sempre. Então, nunca pense em decorar nada, porque você vai perder seu tempo e vai ficar estressado. E vai ter que procurar. Então, vamos embora aprender a ser resiliente, porque vai ser necessário. Essa tecnologia, ela requer isso. Recentemente, eu estava conversando com um rapaz, e ele faz TI, né?
E ele disse assim, eu estou migrando para outra área, porque esta área eu tenho que estar sempre me atualizando. Imagina a gente que está aprendendo agora. Me diga. Então não pense em decorar nada não, minha gente. Vão futucar, viu? Senão eles vão ficar tudo doido. Legal, Mariana. Obrigado por contribuir. E é exatamente isso. Constantemente eles vão atualizando. Então, assim, é tentar entender quais são os recursos ali e ir realmente ali frisando o que uma coisa faz, o que outra coisa faz. E assim, depois, e quando eles fizerem a alteração, tentando localizar aonde que está aquele tipo de arquivo. E aquele tipo de ferramenta ali também. E se vocês acham o Canva realmente ali complicado, imagina realmente o Corel, que tem trocentas outras ferramentas ali, que você tem que fazer ali alguns recortes diferentes, tem diversos outros materiais. Sérgio levantou a mão. Antes, Sérgio, deixa eu somente voltar aqui, que eu só vou compartilhar a tela rapidinho, que eu acabei só não mostrando ali como que a gente consegue estar salvando ali esse tipo de arquivo, só para não ficar em aberto depois, se a pessoa for assistir depois aqui a gravação, tiver alguma dificuldade. Nesse vídeo, por exemplo, que eu acabei de fazer aqui, sempre que você vai ter que clicar aqui em compartilhar, por exemplo, aqui na parte superior direita vai ter o botão compartilhar. Ao clicar aqui, ele vai dar algumas opções e vai ter a opção aqui baixar. Ao clicar em baixar, eu consigo salvar, por exemplo, esse vídeo, eu consigo salvá-lo em MP4, ou se eu quiser somente salvar a imagem do que foi feito aqui, usando a imagem do vídeo ali no fundo, eu consigo colocar em JPEG ou PNG. Normalmente, se for para as redes sociais, se você deixar no PNG, vai ter uma resolução melhor. E se não for vários conteúdos que você for criar, sempre procure utilizar o PNG, que ele vai dar essa resolução melhor. Depois, basta clicar aqui em baixar, que ele vai te dar a opção de aonde você vai salvar. Isso aqui pelo computador, pelo celular a mesma coisa. Quando ele finalizar de baixar ali, ó, ele vai me dar a opção aonde eu quero salvar. Esse daqui eu coloquei em PNG, por exemplo. Ao clicar aqui na pasta, ele já me salvou aqui a imagem do vídeo. Deixa eu trazer para cá. Ai, meu Deus. Eu trouxe outra imagem aqui, calma aí. Ele já me salvou a imagem do vídeo. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se está certo, é isso. Ele já me salvou somente a imagem, que não foi o vídeo que ele colocou, e essa imagem, por exemplo, eu poderia salvar. Utilizar nas divulgações. E a mesma coisa com os outros banners que eu fiz. Às vezes, se tiver várias imagens ali abaixo, você consegue selecionar exatamente a imagem que você está trabalhando para que você consiga baixar ali. Deixa eu somente encerrar aqui. Sérgio, já estamos encerrando, mas ative o microfone, por gentileza. Boa noite, rapidinho. Boa noite. Como a Mariana falou ali há pouco tempo, esse dia mesmo eu tinha aprendido ali ligar o WhatsApp para várias pessoas. Eu fui ensinar a pessoa, na hora que eu fui ensinar ela, já está totalmente diferente. Às vezes a gente aprende agora, quando vai olhar de novo, no mesmo dia, não é no outro dia, no mesmo dia está diferente. Fui ensinar a pessoa assim, para tu ligar aqui, a pessoa quer aprender a ligar para várias pessoas no WhatsApp. Na hora que eu fui ali ensinar, está totalmente diferente do que eu vi. E ela atualiza assim um pouco também, como eu estou trabalhando, não dá para olhar toda hora. Verdade, Sérgio. É isso. Não é só o Canva. Não é só o Canva e essas partes de edição de imagem que muda mesmo, não. Todas as ferramentas estão em constante atualização, o próprio WhatsApp mesmo, às vezes o menu está embaixo, depois eles colocam o menu de cima, depois colocam na lateral, e é isso, é ir fuçando e todos os dias realmente indo buscar ali se atualizar, e assim, às vezes a gente não consegue, mas se tiver muita dúvida ali, provavelmente alguma pessoa vai ter gravado algum vídeo no YouTube já mencionando aquela alteração que você teve. Então, aquilo que você quer, por exemplo, que você já estava acostumado, não está conseguindo achar, vai lá no YouTube como mandar uma imagem para o fundo no Canva atualmente. Aí provavelmente ele já vai buscar alguns vídeos recentes e lá já vai ter alguma pessoa, às vezes, te dando algum tutorial. Eu mesmo, às vezes, quando eu percebo que eu não estou conseguindo ali achar aquilo que eu precisava, vai para o YouTube ali, coloca dicas recentes sobre tal coisa. Então a pessoa vai ter gravado algum vídeo ali recente e provavelmente eu vou conseguir ver aonde teve aquela alteração. No próprio Instagram mesmo. Às vezes você quer compartilhar um stories que já foi publicado, assim, constantemente eles mudam ali os ícones, tá no arquivo, aí você tem que alterar lá em cima, que normalmente vem arquivo de imagens, tem que mudar para stories para achar. Então assim, outro dia eu fiquei quase uma hora ali, falei, meu pai do céu, onde que tá essa porcaria para achar o stories para correr compartilhar? Não achava, tive que ir para o YouTube ali, aí a pessoa foi lá, mostrou, aí quando a pessoa está ensinando ali, você consegue localizar, mas constantemente tendo essas alterações e a gente precisa ir se atualizando mesmo. Então é isso, gente. Mais alguém gostaria de comentar algo? Por enquanto não? Então ótimo, gente. Obrigado pela presença, agradeço aí realmente aí a disponibilidade do tempo, espero contar com vocês aí na próxima semana novamente, no nosso próximo treinamento. Vou encerrando a gravação por aqui, gente. Obrigado mesmo aí pela presença, Valeu!